tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, como sempre acontece, para nossa aula separem os materiais necessários, o caderno ou uma folha para anotação, para quem não tem o caderno, lápis, borracha, caneta apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje e o número da aula, aula de língua portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos relembrar a nossa aula passada. Vamos lá? Então, na nossa aula passada, nós aprendemos sobre o gênero depoimento e nós fizemos algumas reflexões sobre experiências passadas, experiências que vão ficar na nossa memória. Lemos também a Carta do Mundo, que é um texto de Bartolomeu Campos de Queiroz, um texto lindo que traz um depoimento do autor do texto sobre os seus tempos de escola. Fizemos a interpretação desse texto, aprendemos o que é a linguagem figurada e também fizemos algumas atividades em que vocês tinham que explicar alguns trechos que estavam na linguagem figurada no texto que nós lemos. Na aula de hoje, nós vamos ler o poema Inutilidades, de José Paulo Paz, vamos ler outros poemas também, e também vamos fazer uma reflexão sobre prosa e verso. Vocês sabem a diferença de um texto escrito em prosa e um texto escrito em verso? É isso que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. O texto que nós lemos na aula passada é um texto em prosa. Então, o texto em prosa é uma narrativa linear, contínua e objetiva, dividida em parágrafos. Então, vejam que esse trecho que eu trouxe como exemplo está dividido em 3 parágrafos e utiliza a linha inteira. As palavras vão até o final da linha. Já esse outro exemplo que eu trouxe, o texto Espinho e Fulô, é um texto que está escrito em versos. Então, na linguagem literária, o verso representa cada linha do poema que juntos formam a estrofe. Então, diferente do texto A Carta do Mundo, que está escrito em prosa, os poemas são escritos em versos. Vejam que no caso dos versos, o texto não utiliza a linha inteira, ok?
Então agora, sobre esse assunto, vocês vão fazer a primeira atividade. Compare a estrutura dos dois textos e responda. Quais são as diferenças entre eles? Então aqui vocês vão analisar somente a estrutura do texto. Não precisa necessariamente fazer a leitura do texto, isso eu vou fazer na sequência com vocês, mas agora eu quero que vocês pensem somente na estrutura. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá? Então vamos lá, analisando a estrutura desses dois textos, quais são as diferenças entre eles? Então o primeiro texto está escrito em prosa, dividido em parágrafos, lembrando que esse texto foi lido na nossa última aula. Já o segundo texto, que é o Espinho e Fulô, está dividido em versos e estrofes. Agora vamos para a atividade de número 2, vamos lá. Qual é a finalidade do poema Espinho e Fulô? Vamos lá. Espinho e Fulô, Patativa do Assaré. Cresci entre os campos belos, de minha dourada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores.
nos campos com suas flores de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, qual será que é a finalidade deste poema? Voltando com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam assinalar a alternativa que mostra a finalidade do poema Espinho e Fulô. Será que a finalidade desse poema é contar uma história de vida? Sim. Alternativa B, caracterizar a serra onde vivia o poeta. Essa não é a alternativa correta. E a alternativa C também não é, porque destacar a importância da criação dos versos não é uma finalidade. Então agora vocês deveriam marcar a alternativa A. Vamos para o nosso texto 2, é o poema Inutilidades, de José Paulo Paes. Vamos lá. Ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa, a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está na sua casa. O dente de alho não morde coisa nenhuma.
Ah, se trotassem os cavalos do motor. Ah, se fosse do circo o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Questão número 3. No poema, o autor brinca com as palavras que apresentam dois sentidos. Explique como o poeta faz essa brincadeira. Então, releiam todo o poema e respondam a essa questão. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade. No poema, o autor brinca com as palavras que apresentam dois sentidos. Explique como o poeta faz essa brincadeira. O autor utiliza palavras que apresentam dupla interpretação para fazer trocadilhos. A partir disso, ele faz uma brincadeira com o leitor, fazendo afirmações e questionamentos a respeito dessas palavras. Então vejam no primeiro verso, ninguém coça as costas da cadeira. Então ele está fazendo um trocadilho aqui com costas da cadeira com as costas do corpo humano. E assim ele faz durante todo o poema, ok? Vamos conversar um pouquinho mais sobre denotação e conotação.
Nós iniciamos esse conteúdo na última aula e agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? A conotação e a denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um enunciado. Quando uma mensagem está em sentido literal, ou seja, de acordo com o significado do dicionário, ela é chamada de denotativa. Por outro lado, se uma mensagem possui um sentido mais subjetivo e figurado, dizemos que ela é conotativa. Então, vão pensando um pouquinho sobre isso e já fazendo uma referência ao texto que nós lemos hoje, ao texto Inutilidades. Será que o texto Inutilidades foi escrito em linguagem conotativa ou em linguagem denotativa? Então, denotação e conotação. A denotação é o emprego do sentido real, literal das palavras e expressões, é aquela que está no dicionário. E conotação é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. São aquelas palavras empregadas para que a gente entenda, precisa de um contexto. Então, nós usamos a linguagem conotativa em várias situações do dia a dia. Quando dizemos, por exemplo, que alguém está há um século atrasado ou que alguém veio voando por ter vindo muito rápido, estamos usando a linguagem conotativa. Contudo, é na literatura que esse tipo de linguagem costuma ser mais usado e explorado. Escritores e poetas enriquecem seus textos, criando novos significados e sentidos para as palavras. Quando falamos ou escrevemos, podemos tanto usar as palavras com seu sentido literal, que é aquele que aparece no dicionário, quanto atribuir a elas sentidos diferentes. Então, a conotação está muito presente na linguagem literária, principalmente na linguagem poética, e é bastante utilizada também em outros textos, nos publicitários, nas histórias em quadrinhos, nas letras de música, nas piadas, entre tantos outros, né? Então, agora vejam aqui comigo, eu trouxe a primeira estrofe do poema que nós lemos, e também trouxe algumas imagens. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Ninguém coça as costas da cadeira. Eu trouxe ali a imagem de uma cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara. Então, no poema, essas expressões que estão em destaque foram usadas no sentido conotativo, costas da cadeira, manga da camisa, a cauda do piano e a asa da xícara. No poema, então, a gente encontra palavras no sentido conotativo, que são aquelas que nós já conversamos, e eu trouxe essas mesmas palavras, só que agora no sentido denotativo. Então, ali eu trouxe a imagem de uma sereia, e tem um círculo ali que está mostrando a cauda da sereia. Trouxe também um homem virado de costas, trouxe a figura de manga, da fruta manga, e também da asa dos pássaros. Então, o sentido conotativo é bem diferente do que o sentido denotativo. Agora vamos para a nossa atividade de número 4. Complete o poema Inutilidades com as palavras que estão faltando. Então, pelo contexto, vocês vão ter que colocar as palavras que estão faltando dentro do poema. Vamos lá?
Voltando agora com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Complete o poema Inutilidades com as palavras que estão faltando. Antes disso, eu trouxe aqui a imagem de um macaco, o macaco do carro. Então, o macaco hidráulico é usado para auxiliar a troca do pneu do carro. Tem por função levantar grandes cargas sem grandes esforços. Eu trouxe essa definição porque no poema aparece essa palavra e pode ser que alguns de vocês não a conhecessem, então eu trouxe ela aqui, ok? Vamos para a correção. Inutilidades, José Paulo Paz. Ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está na sua casa. O dente de alho não morde coisa nenhuma. Ah, se trotassem os cavalos do motor. Ah, se fosse o circo, o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Agora vamos para a nossa próxima atividade, atividade 5. Sobre a conotação e a denotação, é errado afirmar. A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. B. Os textos não literários, como reportagens e notícias, devem preferir a denotação, pois eles têm como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva. Ou C. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados, dependendo do contexto. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Sobre a conotação e a denotação, é errado afirmar: a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. Essa é uma alternativa correta. B. Os textos não literários, como reportagens e notícias, devem preferir a denotação, pois eles têm como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva. Então, aqui também está correto: reportagens e notícias devem preferir a denotação, a linguagem real, sem linguagem figurada, né? E a alternativa C, uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados, dependendo do contexto. Essa é a alternativa errada, porque uma palavra ou expressão é usada no sentido conotativo para representar diferentes significados. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa C. Então, reparem nas letras das músicas que vocês ouvem e fiquem atentos ao tipo de linguagem que o cantor está utilizando. Será que é uma linguagem conotativa? Será que é uma linguagem denotativa? Fica a dica para vocês. Nossa próxima atividade é o texto 3, é uma tirinha do Armandinho, vamos lá. Existem vários problemas de visão: miopia, estrabismo, astigmatismo. Aí o Armandinho fala: raiva. Com raiva, a gente enxerga tudo errado. Então, a questão 6. Por que Armandinho mencionou a raiva como um problema de visão? Vamos lá?
voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Por que Armandinho, nessa tirinha, mencionou a raiva como um problema de visão? Porque, muitas vezes, quando as pessoas sentem raiva, agem de forma diferente da que agiriam se não estivessem com esse sentimento. Ou seja, ficam cegas, influenciadas pelo sentimento ruim. Então, vão pensando, será que nessa tirinha, essa expressão, com raiva, a gente enxerga tudo errado? Será que ela está na linguagem conotativa? Será que ela está na linguagem denotativa? Será que esse sentimento de raiva é realmente um problema de visão? Vamos pensar e escrever sobre isso na nossa próxima atividade. Vamos lá, ainda sobre a mesma tirinha. A expressão com raiva a gente enxerga tudo errado está no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Explique. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa última atividade da aula, vamos lá? A expressão com raiva a gente enxerga tudo errado
está no sentido conotativo ou denotativo? Explique. Essa expressão está no sentido conotativo, pois o sentimento da raiva não altera nossa visão, e sim nosso comportamento, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!